Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor seja conosco. Amém? Estão me ouvindo bem? Amém. Dá para entender aí no fundo? Queria pedir perdão para as irmãs essa manhã, mas eu queria trazer uma mensagem hoje em homenagem aos pais. Tudo bem. Tô perdoado? Sim. Amém. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Jó, capítulo 1. Carta de Jó. Quando a Bárbara era pequenininha, um dia ela estava na casa da minha sogra e elas estavam tendo uma reunião e a homilia era em cima de Jó. Só que elas estavam querendo abrir João. Aí não batia o versículo. Aí a Bárbara pequenininha foi lá e falou assim: vovó, é carta de Jó. Glória a Deus pela escola bíblica. Amém. Que ensina as nossas crianças. Amém? A manusear a Bíblia. Desde pequeno ensina os teus filhos no caminho do Senhor. Amém. Amém? Todos acharam? Jó, capítulo 1. Eu queria ler um versículo. Capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Obrigado pelo café, pela comunhão, pela mesa farta. Amém. Ali nós alimentamos o nosso corpo. Mas eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença. Alimenta a nossa alma nesse momento, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem um banquete ainda para nós. E nós queremos ansiosamente desfrutar deste banquete. Fala ao nosso coração, Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai, para que a gente Te ouça. E ouça com humildade, com simplicidade. Porque a Tua palavra é pavês e escudo. Às vezes ela corta quando necessário. E que se for da Tua vontade nesta manhã, corte também, Senhor. Nós Te louvamos pela repreensão que vem do Teu trono, porque ela nos educa, ela nos capacita a vivermos neste mundo tão hostil que nós temos vivido nesses dias, Pai. Por isso eu quero Te agradecer e Te louvar, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos? Hoje o mundo comemora o Dia dos Pais. E algo importante que eu queria que a gente pudesse refletir sobre isso, né? É que muitas vezes não é somente uma comemoração de um dia, mas comemorar um ato, porque o Senhor nos chamou como pais. Ele mesmo se chama como Pai. Como eu sempre gosto de dizer e repetir várias vezes, e eu já peço perdão se você acha que é repetitivo, mas é importante, nós precisamos gravar isso, né? Deus não é avô, Deus é pai. Da mesma forma que Ele é meu pai, Ele é pai da Marina, da Bia, da Bárbara, de cada um de nós e nossos filhos também. Porque essa foi a posição que Ele escolheu, né? E eu queria dizer para você que ser pai é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Infelizmente, nós temos vivido dias onde essa responsabilidade tem sido terceirizada. E não é assim que o Senhor quer. Porque não basta gerar filhos.
Nós precisamos educá-los, ensiná-los, prepará-los. Não para um sucesso onde que o mundo... E eu creio, amados, me perdoem, mas eu creio que o mundo tem tentado infligir nas nossas mentes que nós precisamos ensinar nossos filhos, preparar nossos filhos para que eles sejam milionários, para que eles ajuntem o primeiro milhão. Eu quero dizer que isso é um ledo engano. O Senhor nos chamou para ensinar, preparar, educar nossos filhos para viver de forma justa, piedosa e homens de valores. Homens e mulheres de valor. Amém, queridos? Porque a gente não pode ensinar os nossos filhos a ter sucesso somente fora da casa. O grande sucesso e verdadeiro é dentro da casa. Porque o Senhor nos chamou para ser modelo. Eu gosto muito de uma frase de Paulo aos seus filhos espirituais, Timóteo, Tito. Ele sempre repete uma frase: olhe para mim, veja o meu testemunho. E às vezes, até mesmo já ouvi no meio cristão, né, dizer assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Eu quero te ensinar algo essa manhã. Não fala essa frase não. Porque o que o seu discípulo, o seu filho de carne ou espiritual precisa ver Cristo na sua vida. Amém. Não fora da sua vida. Olha e veja Cristo na minha vida. Porque o Senhor me chamou para ser um luzeiro. E a graça de Cristo resplandecer em mim e através de mim. Amém, queridos? Que a gente possa ser modelo. Amém, queridos? Num mundo onde os modelos estão sendo tão corrompidos, destruídos, destituídos, o Espírito Santo essa manhã quer nos fazer modelo. Amém, amados? Eu sei, não é fácil dizer amém para isso. Não é fácil. Ser modelo não é fácil. Porque ser modelo às vezes mostra as nossas mazelas, mostra os nossos erros. Mas é nos erros onde a gente aprende e a gente se conserta. Amém, queridos? Amém. E a palavra de Deus, né, ela nos mostra grandes homens que conquistaram grandes vitórias, mas foram perdedores em suas casas. Sabe, eu às vezes, né, no meu devocional, não sei se você é assim, né, mas eu fico prestando atenção nisso e eu vou dialogar com o Pai, né. Eu falo, Senhor, mas por que isso, né? E esses dias o Espírito Santo me deu assim Será que você não entende que é com esses erros desses homens? É um ensino? É pedagógico? Não é porque eles erraram que a gente vai continuar errando, mas é para ver o erro e aperfeiçoar através do erro. Amém, queridos? Eu poderia passar o dia citando aqui, mas você pode encontrar Isaac, né? Patriarca, tão renomado, mas falhou como pai. Jacó, o fraudador, que como pai também falhou. Como não dizer de Davi, o grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas falhou como pai. E eu fico imaginando que se esses homens da estatura espiritual, pensa bem, Isaac foi chamado de patriarca. O Deus de Jacó, Isaac e Abraão erraram. Erraram e falharam na missão de paternidade. Por que eu e você também não erraríamos? Por isso, com muita humildade e simplicidade, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Porque uma coisa que eu vejo tremendo, amados, eu estava compartilhando com alguns irmãos essa semana,
estudando as cartas de Apocalipse ali, e eu disse o seguinte, falei, se vocês prestarem atenção, em todas as cartas de Apocalipse, quando o Senhor chama a atenção das igrejas, Ele sempre dá uma forma de você se arrepender e voltar atrás. Então, eu creio assim, que coisa tremenda é o Deus ao qual a gente serve, que Ele permite que a gente reconheça os nossos erros e volte atrás. Eu acho muito tremendo o que Ele diz para a igreja de Éfeso. Veja de onde caiu e volta, se arrepende. Então olha que coisa tremenda. Sempre há uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Amém, queridos? E assim, a vida, pegando um pouquinho aqui o exemplo de Jó, como eu li, né, o verso 5, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, pai, nessa manhã, né? Ou aquele que ainda não é pai, mas vai ser, né? Porque essa é uma tarefa tão esplêndida, tão maravilhosa, né? E Jó tem algumas coisas a nos ensinar. Ele tem uma postura que é muito tremenda. E a gente precisa pôr atenção na postura de Jó. Porque, como a gente vê o texto, né? A Bíblia diz que decorrido o turno de dias, né? Ou algumas versões diz assim, passados alguns dias, né? Que ele chamou os filhos para os seus banquetes, né? Mas tem uma palavrinha ali que é muito tremenda. E muitas vezes a gente se reúne como família, né? A gente se reúne em nossas casas e a gente acaba se distraindo com muitas coisas e a gente não faz o que Jó fez. Vocês percebem qual é a palavrinha tremenda aqui que Jó fazia nos banquetes? Ele chamava cada um dos seus filhos e os santificava. Eu não tenho mais meus pais. Eu sou filho da velhice, né? Meus pais morreram. Não conheceram as suas netas. Mas uma coisa eu sempre fiz. Eu sempre pedi a bênção deles. E eu não conseguia sair de perto da presença deles se eles não me dessem a bênção. Por que a gente perdeu esse costume? Por que a gente se senta à mesa, conversa, fala de tantas coisas e às vezes não abençoa? Não abençoa os alimentos, não santifica? O que está acontecendo? Jó, ele tinha a capacidade, uma outra coisa interessante, ele tinha a capacidade de convidá-los e chamá-los para estar junto. Ele tinha essa graça de juntar os seus filhos. Hoje eu vejo que esse tem sido um desafio para muitas famílias, juntar todos os filhos. E como é importante ter todos os filhos juntos. Por que é importante, Chico? Porque é importante os pais abençoar os filhos, santificá-los. Que coisa tremenda. E algo assim que eu admiro na vida de Jó é que ele entendeu a sua responsabilidade como pai e ele cuidava dos seus filhos. Outro detalhe interessante que muitas vezes eu tenho percebido e me dói ouvir de alguns pais dizer assim: ah, meus filhos se casaram, não é mais minha responsabilidade. Amém. Tá certo. A Bíblia fala, né? Deixará pai e mãe e constituirá família. Mas isso não quer dizer que a sua bênção precisa cessar. Você tem responsabilidade diante de Deus pelos seus filhos, pelos seus netos, porque Deus é um Deus geracional. Ele é um Deus de gerações. E Ele quer abençoar gerações. Amém. Amém, amados? Amém. Eu sei que é difícil dizer esse amém. Ele orava e abençoava seus filhos casados, filhos adultos, filhos que tinham família, mas ele continuava abençoando, santificando. Jó, ele estava preocupado não somente com a vida financeira
dos seus filhos. Mas em primeiro lugar, a preocupação de Jó era pela vida espiritual. Como que eles estavam honrando ao Deus Criador dos céus e da terra. Amados pais, em nome de Cristo, qual preocupação você tem tido com a vida espiritual dos seus filhos? Qual? Para de se preocupar somente que ele tenha uma boa carreira, que ele seja bem-sucedido, que ele seja top. Mas lembre-se que, acima de tudo, ele precisa do Senhor. Ele precisa da ação do Espírito Santo para guiar, para orientar, para mostrar para ele ser mais top ainda, mais abençoado. Amém, queridos? Jó os chamava não para dar palestra. Vem cá, meu filho, eu quero te ensinar como você vai ser bem-sucedido financeiramente, ou como você pode alcançar coisas para ter mais poder. Não, Jó, ele queria ampliar a santificação na vida dos seus filhos. Ele queria ampliar a mente dos seus filhos, para que eles conheçam mais ao Senhor e temam ao Senhor e andem em seus caminhos. Que coisa maravilhosa! E um ponto aqui principal: Jó não fazia isso somente na presença dos seus filhos. Vocês viram outro detalhe interessante aí? Deixa eu fazer uma pergunta, pai. Como anda as suas madrugadas? Eu sei que está dando uns 7 graus, né, na madrugada, né? Essa madrugada eu levantei e estava uns 7 graus, onde eu moro. Como que está como está o joelho aí? Está dobrando? Está clamando? Ou está quentinha a cama? Como que está a paz? Nós precisamos levantar as madrugadas e santificar os nossos filhos, abençoar. Isso é uma tarefa nossa. E essa tarefa precisa ser ensinada aos nossos filhos. Amém, amados? Isso é muito importante, porque isso significa que Jó estava preocupado não somente com a glória de Deus e sucesso que Deus certamente dá aos que o temem, mas ele estava preocupado como que ia ser a vida de intimidade dos filhos com a palavra. Leia a palavra, saciar o seu interior, fluir do seu inferior. Ele não estava importando que os filhos somente mostrassem uma vida de Facebook, Instagram, aquela vida bonitinha, as fotos bonitinhas, né? Não, ele estava preocupado lá nos recônditos, lá no mais íntimo da alma. Como está Cristo no teu coração, lá no seu íntimo. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração como está Cristo lá no teu íntimo. Naquele lugar onde só o Espírito Santo consegue entrar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Pensa em uma coisa boa. Pensa comigo, uma coisa boa. Os olhos não viram ainda. Pensa uma coisa que eu vi, uma música, o que for, que o seu ouvido tem ouvido. Ouvidos não ouviram ainda o que Deus tem preparado. Por isso, cuidado com a sedução do mundo. O mundo não tem nada para oferecer melhor do que Deus tem para oferecer. Amém. Nada. Por isso, Jó estava preocupado com o que estava no coração dos seus filhos. No coração. E é tão interessante que às vezes você pode pensar assim: nossa, Chico, mas você está incentivando, mas olha o que aconteceu com Jó. Sim, sabe por que aconteceu tudo o que aconteceu com Jó? Onde estava Satanás? Ao redor. Só que aí ele foi aonde? Ele foi lá. E chegou lá, vocês acham que foi Satanás que provocou Jó?
Foi Deus que provocou Satanás. Falou: você tem visto o meu servo Jó, ao quem eu me comprazo. Dá uma olhadinha, olha a vida dele. Sabe o que eu fico pensando, amados? Às vezes a gente pode pensar que não tem ninguém vendo a nossa vida, que não tem ninguém olhando. Deus está vendo o que Ele tem falado de nós. Aí a resposta de Satanás me surpreende. Porque Deus diz assim a Satanás, né? Disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Ele faz uma pergunta. Versículo 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E qual é a resposta de Satanás? Olha só, amados, o nosso adversário. Às vezes a gente pensa que Satanás é bobinho, que Satanás é fácil de enganar ele. Cuidado, amados. Eu gosto muito da expressão que Pedro usa para nos ensinar quem é Satanás. A figura que ele usou para mostrar para nós quem é Satanás. Satanás é como um gatinho que anda ao redor fazendo miau. Foi essa? Quem se lembra? Satanás é como um leão com fome. Alguém já viu um leão com fome aqui? Põe aí no Google, procura o que é o ataque de um leão com fome. E interessante que quem busca alimento não é o leão, é a leoa. Agora, para um leão atacar, amados, é mortal. E ele está como um leão rugindo. Não é miau, não, é uau! Satanás respondeu ao Senhor: porventura teme a Jó a Deus de verdade? Senhor, misericórdia. Eu fico pensando, se Satanás chegasse para Deus agora e perguntasse assim: Senhor, mas o Chico teme ao Senhor de verdade? Porventura não está cercando ele, tu, de bens, sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, seu gasto está aumentando. Mas estende a tua mão, toca-lhe, e tudo quanto tem, e vai ver se ele não blasfema contra tu. Pensou, Norberto? Norberto teme a ti, Senhor. Aí vem uma diarreia. A gente já começa a blasfemar, amados. Olha o que Jó passou. Leia todo o livro de Jó e você vai ver o que é alguém que teme ao Senhor. Você está passando por adversidade? Teme ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos guardar. Creia nisso. Amém, queridos? Aí lembra disso quando você estiver na sua cama quentinha e o despertador tocar 2h30, 3 horas, e é o seu tempo que você falou: hoje eu vou dedicar a ti, ó Deus, em oração. Você vai pular da cama rapidinho. Ou não? Mas eu não queria continuar aqui. Eu creio que esse é um tema que nós precisamos refletir. Por isso eu digo que Jó não fazia isso somente ocasionalmente, de vez em quando.
ou quando dava tal dor de barriga, ou quando a crise chegava. Mas o texto diz que continuamente Jó intercedia por seus filhos. E como pais, nesta manhã, que eu creio que eu e você somos chamados a ser modelo para os nossos filhos, pelo exemplo, como intercessor, que a nossa boca não está fechada, mas entramos nas brechas para interceder pelos nossos filhos. Amém, queridos? E eu queria destacar ainda, pensando que como pai, a gente precisa ser exemplo aos nossos filhos. Tem um texto que eu queria que a gente lesse. Queria convidar você a abrir comigo lá em Deuteronômio. Um texto que é muito oportuno para a gente ler essa manhã. Deuteronômio capítulo 6. Está depois de Números. Deuteronômio capítulo 6. Verso 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Antes de eu continuar aqui, eu só queria que você entendesse por que eu e você precisamos ser modelo para os nossos filhos, tá? Guarda bem isso, por favor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teu filho, e delas falará assentado junto à mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também a atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Amém? Amém. Antes de nós sermos pais educadores, nós precisamos viver a palavra que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Amém, queridos? Antes de sermos educadores, nós precisamos viver a palavra que nós estamos educando os nossos filhos. A Bíblia está aqui nos ensinando em Deuteronômio, capítulo 6, que nós como pais não podemos somente ensinar os nossos filhos, mas nós precisamos viver aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Porque quando ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno, elas precisam estar no nosso coração. E essas palavras que estão firmadas no nosso coração vão emanar da nossa boca. E o nosso ensino vai ser poderoso. Amém. Nós vamos ensinar os nossos filhos a andar com Deus. Agora, se eu não tenho tempo com a palavra de Deus, se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus, o que eu vou ensinar aos meus filhos? Vocês percebem que é algo que não tem coerência, não tem sentido. O exemplo, ele não é apenas uma forma de ensinar, é a única. Por isso o nosso exemplo, amados, nós precisamos guardar o nosso testemunho como pais.
A gente precisa entender que a nossa vida espiritual é a base que vai nos dar graça para ensinar os nossos filhos. O valor que o meu sim é sim e o meu não é não. O que passar disso não é verdade. Não precisa. É sim, sim, não, não. Não precisa florear, não precisa falar nenhuma palavra bonitinha. Nós precisamos falar a verdade. Amém. Como pais, nós precisamos ser um espelho para a vida dos nossos filhos. Para que os nossos filhos vejam Cristo através da nossa vida. Então a nossa vida, ela precisa demonstrar a eles que a gente serve ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Eu amo estar na presença do Senhor. Eu amo estar em comunhão com os irmãos. Eu amo estar onde a igreja está. Eu amo estar onde há louvores. Porque a Bíblia ensina que em meio aos louvores, Deus habita. Amém, amados? Então, como pais, nós não podemos somente ensinar o caminho aos nossos filhos, mas nós precisamos ensinar no caminho. Por isso que o texto diz no versículo 7, assim: tu inculcarás a teus filhos e delas falarás. Nós vamos falar da verdade junto à mesa. Qual é o assunto? Amados, presta atenção. Qual é o assunto que nós temos falado nas refeições? Nós estamos falando do Corinthians, da Ponte Preta, do Palmeiras. Ou nós estamos falando, olha o esmalte bonito que eu passei na mão hoje, olha, ganhei cenzão do pai, fui fazer a unha, passei gel, né? É esse o assunto? Ou nós precisamos falar as beleza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Falar do amor do Pai. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, a gente precisa ter uma palavra da graça que vem do trono de Deus. Aí você pode dizer para mim, Chico, mas eu estou sem inspiração, eu estou sem... Amados, lembra o que eu falei? Põe o despertador para despertar 2h30, 3 horas. Hein, Eric? Vai lá, dobra o joelho e fala, Senhor, eu estou sem inspiração. Me dá inspiração para falar aos meus filhos com autoridade, com graça. Amados, essa geração está carecendo de homens e mulheres que dobram os seus joelhos e têm o coração reto diante do Senhor. Nós vamos ver coisas tremendas acontecer, amados. Se o meu povo se humilhar e me buscar de todo o coração. Todo o coração. Tem um outro texto que Jó me chama muito a atenção também. Ele fala que como educadores a gente precisa equilibrar correção e encorajamento. Porque eu não estou falando que a gente só precisa corrigir os nossos filhos, mas tem momentos que nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter coragem, intrepidez, confiar que o Senhor proverá. Eu estava vendo a última cena do Chosen, né? Eu achei muito bonito, estava até comentando com alguns amigos pastores essa semana, que eles fizeram Jesus no Getsemane, e que ele vai e fala para os discípulos, ó, fica aqui, ora que eu vou ali. Na primeira vez ele foi orar, e ele orando a Deus, pedindo para Deus passar aquilo, ele começou a passar uma cena atrás dele. Qual era a cena? Abraão e Isaac. E o menino com o cutelo, com a lenha, e falou, papai, cadê o sacrifício? Deus proverá. Aí Jesus fechou os olhos assim, parou de reclamar na hora. Ele entendeu por que ele estava ali.
Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quantas vezes Isaac subiu com Abraão para sacrificar o Senhor? Quantas vezes? Por que ele perguntou, cadê o cordeirinho? Conhecia, ele sabia. Quantas vezes nossos filhos têm visto nós orarmos, nós jejuarmos, a gente consagrar as nossas vidas ao Senhor? Quantas vezes? Isaac sabia o que era um sacrifício. Sabia que precisava da madeira, precisava do cutelo, e mais precisava também do sacrifício. Abraão ensinou Isaac. Encorajou Isaac, dizendo, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Então, e a Bíblia ela fala muito bem sobre isso, e Paulo ensina muito sobre isso, né? Em Efésios, no capítulo 6, ali no versículo 4, quando ele diz assim que vós pais... Deixa eu fazer uma observação aqui, amados, em relação a vós pais, que está ali em Efésios. É muito importante a gente entender isso, porque a palavra ali, pais, não quer dizer pai e mãe. Porque no grego, a palavra ali ela é mais entendida assim como marido, homem. Então, às vezes a gente pega, e aqui eu percebo assim que é muito tremendo a gente entender bem isso, né? Porque às vezes a gente naquela ênfase, né, da correria do dia, do atropelo, né? A gente faz aquela divisão de tarefas, né? E a gente coloca a carga da educação das crianças somente na vida da mulher. E quando as crianças começam a dar trabalho, eu falo, mulher, põe ordem na casa. Amados, pais, você precisa pôr ordem na casa. A palavra aqui é muito clara. É homem. Então eu queria ler o texto de Efésios 6, 4, assim, homem, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Olha que texto tremendo. As crianças precisam ser disciplinadas. As crianças precisam ser ensinadas. Mas não somente fica aquela coisa de dar bronca. Não, vem cá que eu quero te ensinar. Por que você não pode fazer isso? me lembrei de uma Marina tá aí, né? Eu me lembrei, ela era pequenininha, ela tinha mania de querer colocar a chavinha, né, nas tomadas. Eu não sei, o Marina ainda tem a marca na mão aí? Não, né? E ela gatinhava, mas quando ela era pequenininha, ela gatinhava sentada, né? Era barata, ela ia puxando com o pezinho assim, sentada. E ela colocou uma chavinha e aí pôs a outra na tomada. Pá! Só que como o pai tinha posto tudo de disjuntor, né? Aí o que aconteceu? Tum, caiu o disjuntor, né? Filha de eletricista. É. Aí aprendeu, né? Não põe mais o dedo em tomada. Ela não vai mais ser eletricista, viu, Guilherme? O Chico, tem uma coisa aqui também, que alguns acham que não provoquei, é não falar não pro filho. Isso. Alguns acham que tem esse entendimento. Não, então eu não posso fazer, eu tenho que deixar ele fazer o que quer. Não. Ele tem, o filho tem que saber o que é não e o que é sim. Né? E você ensinar, esse é o ponto. Por isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa explicar o porquê ou não. Isso é uma educação, é educar. Por isso que a gente não pode provocar os nossos filhos a ira, para que eles não fiquem desanimados. A gente precisa ensinar que a vida tem limites. E esses limites, sempre quando a gente rompe um limite, a gente paga o preço daquilo que a gente está rompendo. A gente precisa entender isso. E não pode, a gente precisa ser consciente das palavras que nós estamos liberando. Porque volta um pouco no que eu falei no começo.
É tão importante os pais santificar os filhos, mas ultimamente parece que os pais estão mais praguejando os filhos do que santificando. Nós precisamos entender isso e mudar isso. Não pode existir um abismo entre aquilo que a gente fala e entre aquilo que a gente vive. Porque, como eu falei, amados, os nossos filhos estão olhando para nós. Eles estão olhando. A gente precisa ver como a gente está ensinando. A gente precisa ver o que a gente está falando. Porque senão a gente corre o risco de levar os nossos filhos a errar. Porque nós não estamos educando, ensinando. Nós estamos somente exortando. E a exortação, ela tem uma característica pedagógica também. A gente exorta a quem ama, então a gente está ensinando o caminho que deve andar, como fazer. E por isso que é muito importante, amados, e eu quero insistir nisso, que nós precisamos nos preocupar como está a vida espiritual dos nossos filhos. Como está? E eu queria concluir e fazer uma conclusão um pouco grande aqui, porque é importante. A gente lê aqui em Deuteronômio, a partir do verso 20. Olha como a Bíblia, amados, ela é tremenda. Por que a gente precisa inculcar, ensinar, demonstrar, dizer, né? Porque vai chegar um dia que os nossos filhos, no futuro, né, vão nos perguntar o que significa esses testemunhos, esses estatutos, esses mandamentos, esses juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Tem um ponto de interrogação aí, não tem? No versículo 20. É uma pergunta. Como você responderia a essa pergunta? Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam? O que significa? Para que tudo isso? Sabe, amados, eu fiquei pensando esses dias, alguns jovens têm me perguntado isso. Lembra, eu já contei aqui, já dei esse testemunho, eu fui para o Chile nessa última viagem, né? E o que me chamou a atenção é que alguns jovens me procuraram. E uma das perguntas dele era exatamente isso. Porque o mundo tem muita sedução, tem muita coisa para oferecer, mas o mundo não tem base, não tem sustentação. Porque a alegria que o mundo oferece, ela é passageira, precisa sempre de algo a mais, sempre de uma adrenalina a mais. Mas a alegria que o Senhor nos dá é perpétua, contínua. Aí, mas ele ensina para mim e para você como responder a essa pergunta. Versículo 21. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aí você pode dizer para mim, Chico, mas eu não estou preso no Egito. Sabe qual é o simbolismo do Egito para mim e para você hoje? É o mundo, é o pecado. E você pode dizer em alta voz para o seu filho, Jesus Cristo me tirou do mundo de perversão, de pecado, e me levou, me transportou para o seu reino de luz, onde há perdão, onde há paz, onde há salvação. Mesmo que venha a morte, eu tenho promessa de vida eterna. Oh, cataralabachaias, oh, cataralamassara, cataralabachaias. Abre os teus ouvidos, ouça a palavra, ouça a palavra. O que direi aos nossos filhos? O Espírito Santo tem me libertado do pecado. O Espírito Santo me dá luz para olhar e com intrepidez, coragem dizer não. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais, maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e tua casa. Deus continua, ontem, hoje e eternamente. E dali nos tirou.
para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Amém. Para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois, em vista de tão grande maravilha? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, profundidade. Nada nos afastará do amor de Cristo. Amém? Amém. Deus é fiel. Amém. Creia nisso. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Com alegria. Com alegria. Porque o Senhor tem feito grandes coisas.